como sempre, atrasado. Em uma escada de pontos congruentes em horários e acontecimentos, há uma quebra de ambos, um evento em comum. Araragi vê uma garota caindo dos céus, pegando no ar, uma garota leve até demais. Quem é ela? Assim iniciamos o primeiro arco de Monogatari, Hitagi Crab. Conhecemos assim Tsubasa Hanekawa, a representante de sua classe, descrita por Araragi como disciplinada, extremamente séria e bem vista pelos professores, um primeiro plano rígido, imóvel e organizado, caracterização acompanhada por essa cena que a representa parcialmente. Numa sala de aula, ele está junto dela para resolver algumas coisas sobre um festival escolar e aproveita para perguntar sobre a menina que caiu dos céus enquanto maneja uma lapiseira. Uma conversa mais casual, que assim como a anterior é representada pelo visual de todo aquele primeiro plano organizado, porém não tão bem como o nosso protagonista imagina, das cadeiras organizadas em locais aleatórios da sala de aula, de um clima mais despreocupado, menos regrado. Pelo visto, a garota se chama Hitagi Senjogahara e porta de uma doença que a faz faltar bastante na escola, mas no passado ela não era assim, enérgica, vívida, amigável, mas ainda assim encarado por algum motivo tal mudança de personalidade como belo por Hanekawa. Talvez de seu isolamento ou da sua inacessibilidade, um fator chamativo e mesmo atrativo às pessoas ao redor. Durante essa conversa sobre a garota, é focado em diversos momentos na lapiseira que está com Araragi, estabelecendo uma comparação com Senjogahara, da maneira que ele segura ambas, também constituindo um elemento importante para um foreshadowing, da mesma natureza que a visão errônea de Araragi sobre quem é Hanekawa irá ser trabalhado futuramente. Temos um que recai sobre o conflito de atenção de Araragi entre as duas. Em repetidas vezes, conforme ambos conversam sobre Senjogahara, estamos no ponto de vista de Araragi, segurando uma lapiseira e olhando para Hanekawa que está à sua frente. Essa lapiseira sempre na frente de Hanekawa, uma indicação de mudança de interesse, que a partir deste ponto houve uma mudança. Antes, apenas Hanekawa como principal. Agora, o Senjogahara no primeiro plano, mas ainda assim, não conseguindo esquecer de Hanekawa, sendo mantida em segundo plano, dos olhos, mente e coração de Araragi. Sobre as comparações, como última, vale mencionar sobre a leveza de Hitagi, semelhante à da lapiseira. Da saída da sala de aula ao encontro conflituoso de Araragi e Senjogahara, e seguida de uma reconciliação. Senjogahara, a garota que perdeu peso para um caranguejo e que ataca como um grampeador com uma pinça e também de sua postura como a de um caranguejo, extremamente receosa com novas amizades, evitando qualquer contato com pessoas, inclusive não apenas ameaçando Araragi, como agredindo também, somente cedendo alguma confiança a ele quando mesmo demonstra que também possui de características não humanas, despertando um senso de identidade. Hitagi vai demonstrar uma personalidade controversa, que brinca constantemente com Araragi. Autotitula-se como tsundere, mas não é exatamente uma. Irônica demais, afiada demais para isso, ainda. Acompanhada de Araragi, vamos onde encontra o Shinomemi, um conhecedor experiente do sobrenatural e instrutor de nosso protagonista. Em poucos momentos, ele diz que pegou o peso dela, um caranguejo pesado, originado de um deus das emoções, um trocadilho usando de Omoikani e Omoikami. Mas eles não fazem mal, então a razão por este acontecimento é incompleto. Não era para ser um prejuízo a perda de peso, pelo contrário, um pedido proferido por ela. Com isso deixado claro, há uma peça sendo guardada que não é revelada. Com ela disposta a resolver ainda assim, será feito um ritual no qual ele irá ajudá-la a recuperar seu peso. Nesse caminho, outra face de si é revelada, uma conversa sobre elementos da cultura otaku, moe, tsundere e mesmo quebras da quarta parede. Sendo meramente uma especulação minha, ela usar de tal vocabulário e comportamento por uma constante exibição a eles, tornando parte de quem é, uma personagem, provavelmente decorrente de toda essa época de isolamento que a envolve. Uma constante provocação de Hitagi a Koyomi é isso mesmo irá para cima dela, não importando quais margens dê o mesmo, seja uma fala, ou posteriormente uma situação mais direta com sua nudez. Tais ações conversam com seu trauma, deixando mais do que evidente o quanto confia em Araragi. Mas elas não apenas significam isso, também refletem seus próprios problemas, do peso das roupas a incomodarem por ser leve demais. Mesmo com pouco tempo de convívio e as provocações entre um e outro, desenvolvem uma boa relação. A garota indiretamente demonstrava buscar, pela carência de quanto tempo ficou sozinha por não poder confiar em ninguém, ou ser otimista sobre o poder, mas ainda assim encontrando alguém que possa. Seguido da casa dela, vão de encontro ao Shinomemi. O ritual consiste em relembrar dos traumas e encarar o peso dos sentimentos que deu o caranguejo, de um passado em volta de sua grave doença que adoeceu e quase matou.
Para sua mãe livrar-se do constante peso da preocupação sobre sua filha, passa a responsabilidade a um deus, dirigindo a uma seita que se aproveitou desse momento de fraqueza emocional dela e fez uma lavagem cerebral. E onde recai sobre Hitagi tudo isso? Conforme o tempo, para mesmo se recuperar de suas melhoras e pioras da doença, sua mãe entrava mais a fundo nessa seita. Tal manipulação fez com que mesmo no início estando lá para desejar o bem de sua filha, bem posteriormente permitiu um membro da seita molestar Hitagi, o ponto final para o casamento de seus pais e para a relação de Senjougahara com sua mãe, pela ação do culto. Ambas cederam seu desespero a um deus para se sentirem melhor, seja sua mãe a seita ou Hitagi ao caranguejo. E não há uma resolução dos problemas. Lissil não aparenta criticar a religião, mas alguns comportamentos humanos problemáticos diante dela. Recorrer a uma para encarar o desespero é uma maneira de lidar com seus problemas, mas não apenas exclusivamente através das mesmas. Ela pode proporcionar força para lidar com o problema e agir, justamente por meio de ações, como a mãe de Hitagi, que não age dessa maneira, apenas adentrando mais no conforto sem buscar uma solução, na comodidade de achar que os problemas iriam se resolver sozinhos. O que acredito justificar tal ideia sucede em ser a própria trama da obra. Inicialmente, o ritual começa com uma reza e termina com uma ação ao caranguejo. De primeira, Hitagi não consegue suportar o peso das lembranças do passado, cedendo a um ataque do caranguejo pesado. De segunda, a garota demonstra sua gratidão, não sendo egoísta ao ponto de entregar um sentimento e depois deixar outra pessoa resolver seus próprios conflitos, na busca de recuperar o que um dia desistiu. Um casamento arruinado pela seita, que destruiu os laços de sua família, a posterior entrega de seus sentimentos e mesmo preocupação sobre sua mãe ao caranguejo pesado, traindo-a no seu ver. E agora, reatando aquele carinho que nutria, mesmo com memórias perturbadas, há também memórias nostálgicas. Uma noção sobre como ela mentia a si mesma, que não se importava com sua mãe, mas jamais pôde esquecer dela, feliz de ter recuperado aquelas memórias. De um significado possível de abstrair, a reconstrução do laço que desfez com sua mãe ao fazer o desejo ao caranguejo, e mesmo que não possa reatar sua família, conseguiu um novo amigo, depois de anos pessimistas estando isolada. Uma história construída em cima dos significados de Omoi como pesado ou como sentimentos, da falta de peso pela falta de sentimentos, que inclusive continua com as brincadeiras semânticas das palavras. Depois de ajudar a garota, Araragi volta para casa e mal consegue dormir, um corpo pesado, posteriormente pesando a si mesmo, e, olha só, também era literal, o desenvolvimento de novos sentimentos. Conhecendo todo o conto, é fácil de entender os elementos que a opening carrega, staple stable, em português, grampo estável. O visual mergulhado em cinza e sem qualquer pessoa, num mundo que Senjougahara vê, triste, sem graça, uma perspectiva pessimista. Em contraste a isso, o que refere aos sentimentos são os grampeadores, sua marca inicial, a pinça dos caranguejos que imbua em cores. Na continuação, a própria Senjougahara em uma paleta cinzenta, que é gigante e pesada, da própria forma que se enxerga, do seu peso ser apenas os seus sentimentos negativos. Por fim, o porquê da escolha de um caranguejo é deixado nas entrelinhas. Um caranguejo de casca grossa e corpo molenga. Tsundere, de um comportamento ríspido, mas por dentro mole, sensível. O caranguejo Senjougahara. Um arco curto e cativante, como introdução. No intervalo para o próximo, quero comentar da minha interpretação de um recurso cotidiano de Monogatari, as telas que piscam. Kuro, preto, Aka, vermelho. Com uma história que se passa na maior parte do tempo nos olhos de Araragi, o Kuro reflete justamente o momento dele piscar, que contraposto a outras obras, aparece diante da animação. Além disso, tal recurso define a troca para a primeira pessoa. Já a tela Aka é relativa ao uso da terceira pessoa, mas essa é minha interpretação. É comum comentários dizendo que a tela vermelha é um tipo de tela preta, de primeira pessoa, que também é referente ao ato de piscar. Faça um teste prático. Feche os olhos próximo de uma fonte de luz. No primeiro instante, com os olhos fechados, terá uma coloração avermelhada. Justamente, a tela Aka. Uma leitura interessante. Neste novo arco, temos uma nova personagem, a Chikuchi Mayoi, mas ao mesmo tempo uma atenção maior a outro também, o nosso protagonista Araragi, que não teve tanta atenção até então. No Dia das Mães, Araragi fugiu de casa para não encontrar seus pais, por causa de um complexo sobre eles, por eles não acharem tão bom como antes, quando tirava boas notas no colégio. Agora, nas ruas de um domingo, encontra Hitagi, que como sabemos, não encontra a mãe há anos.
desde o primeiro momento, já discutindo sobre amadurecimento, seja de Hitage ou Araragi, com a maior parte deste arco sendo situado em um parquinho de crianças, que reforça essa temática diante da perspectiva de Araragi. Dele dizer pertencer a este lugar, na maturidade não estar desenvolvendo de acordo com seu corpo, estando estacionada ou ao menos não acompanhando. Posteriormente, encontrou uma jovem garota perdida que evita o primeiro contato continuamente com qualquer um. Mas, com muita insistência por parte de Araragi, revela que está perdida e onde está buscando ir, aceitando a ajuda oferecida para voltar ao lugar que procura. Dessa tentativa de encontrar a casa dela, Koyomi, Senjogahara e Hachikuchi andam pela cidade. Assim vamos conhecendo um pouco mais dessa personagem, uma garota do fundamental, esperta o suficiente para enganar nosso protagonista com uma brincadeira. Hachikuchi pede para ele repetir 3 vezes Basugatsu Bakuhatsu, um trava-língua. Logo em seguida faz uma pergunta: que tipo de animais comem sonhos? Induzindo pelo trava-língua a Koyomi dizer Baku, o yokai comedor de sonhos, como sua resposta, a qual justamente é, com ela negando e respondendo que na verdade era Ningen, humanidade. Uma resposta imprevisível, mas ainda assim justa. E como curiosidade, o retruco de Araragi tem 2 possibilidades de leitura. No qual o Maikoto pode ser lido como algo inteligente ou algo gostoso. Esta réplica é por pensar que não seria algo que uma criança cogitaria, de uma filosofia dos humanos imporem limites aos desejos alheios, ou gostoso como o ato de comer sonhos, mas o que ele não tinha percebido era o mais óbvio, evidente. A piada não estava na resposta de Hachikuchi, mas na sua própria suposição. Todo esse jogo de palavras e diversas leituras simultâneas fazem parte de uma característica da prosa do autor de Monogatari, Onishi Oisin. Tais nuances não estão lá apenas como ornamento estilístico, mas também intrinsecamente ligadas com a sua narrativa, no trabalho dos personagens, seja relacionamentos, características individuais ou mesmo desenvolvimento. Mas é deixado claro que ela ainda é uma criança, confundindo na interpretação da fala de Araragi por não ter entendido o que ele tinha dito. Conforme a busca pela casa da menina, eles perceberam que não conseguiam alcançar, seja passando ou retrocedendo demais, com a mesma dizendo que nunca conseguiu chegar em seu destino, possivelmente pela influência de um yokai. Montando um paralelo interessante para com Araragi, de uma garota buscando a casa de sua mãe, mas não conseguindo achar, enquanto o mesmo se recusa a querer voltar para sua casa. Buscando solucionar o problema da garota, Senjogahara se voluntaria a ir atrás de Shinomemi. Um caso de vaca perdida, Mayoyushi, puxando o nome dela, Mayoi, que justamente significa perdida, e vaca, Ushi, mas ela diz ser um caracol, o qual surge com o uso de vaca, das várias estranhezas que existem nos quais não alcança o seu destino. E também é um caracol, ou seja, só pode ser uma vaca perdida. Caracol essa que em seu character design evidencia tal, a garota e sua mala grande, como também a sua tiara. Voltando ao parque, é conversado um pouco mais da sua história, dos conflitos dos seus pais que ela ama e acredita se amarem, mas apenas brigavam, da separação deles, do impedimento por parte de seu pai para ver sua mãe por começar a verdadeiramente odiá-la, do sentimento de vaziez proporcionado por isso, quase que negando a existência dela, de trocar seu nome para Hachikuchi e fazer ela deixar de ter uma mãe. Tal nome que alternativamente pode ser lido como Yaku, Azarada. Mayoi Hachikuchi, o 89º templo. Uma relação com seu nome é a procissão budista apenas ocorrer em 88 templos. Assim, o próximo, 89, é um sinal de infortúnio. Das discussões cíclicas desse arco, e com a ligação de Meme, temos uma fala interessante para se recordar. Do cenário em constante movimento giratório, da conversa de Araragi com Meme repetida, dos ciclos de erro do nome de Araragi e do uso dos trava-línguas, da briga de Araragi e Mayoi girando em seu próprio eixo, e ao mesmo tempo, como uma valsa, em giros pelo cenário, das sombras movendo em círculos conversando com a passagem do sol ao longo do dia, dos olhos em espirais, dos diversos elementos do cenário formados por círculos, a semiótica centrada em ciclos, seja no estético ou no visual, no ponto de vista diferente de dentro do círculo e de fora dele. A temática da próxima discussão, pontos de vista, Araragi e Senjogahara, dele ver Hachikuchi e ela não, da estranheza ser Hachikuchi, o caracol, a garota que esqueceu quem era sua mãe pelos atos de seu pai, que decidiu visitar sozinha sua mãe no Dia das Mães, e morreu sozinha num acidente de trânsito, que por não ter a quem pedir ajuda, como seu próprio pai, e por fazer demais,
acabou resultando em sua morte. Hachikuchi Mayoi, o nome que Araragi não percebeu, a perdida Zarada. Com essa noção percebida, aquele recurso do contínuo giro no cenário é parado de ser usado momentaneamente, por ter saído do ciclo inconsciente. Finalmente fica claro a percepção da estranheza para Hitagi, não ser ela, como tinha algum receio, mas Hachikuji, e quem encontrou o caracol foi Araragi. Voltando a ser usado aquele recurso quando ele se recusa a aceitar a solução simples, afastar-se dela, do fantasma que não encontrou seu destino, almejando uma solução. De não aceitar que ela continue perdida, assim como ela não aceitava a ajuda de ninguém para não amaldiçoá-lo. Da esperada resposta veio uma outra característica de Araragi, e sua bondade em querer ajudar o próximo, não pelo outro ser especial, apenas por isso fazer quem ele é. Desse exato motivo nasceu o amor por Koyomi de Hitagi, da sua bondade e otimismo, tais elementos que tanto evitou no passado por não acreditar nas pessoas, o que inclusive fortalece algo que ela não considerava, do esforço para manter as relações, sempre buscando fazer o possível para ajudar. E assim, finalmente, um truque ensinado por Meme, eles conseguem alcançar a casa da mãe de Hachikuchi, de uma criança não alcançar tudo sozinha, podendo pedir ajuda, e depois de tanto e tanto tempo buscando, sem qualquer auxílio por não querer prejudicar ninguém pela natureza de sua estranheza, com a ajuda de Araragi resolvido rapidamente. Assim como o problema de Araragi com sua família, recebendo novos pontos de vista, seja de Hitagi ou mesmo de Hachikuchi, que colaboram com a resolução de seus problemas. Um arco que trabalhou no amadurecimento dos personagens, a entenderem melhor quem eles são, sobre a discussão final sobre pontos de vista, de não aceitar o que não se entende como Hitagi ou fugir como Araragi, quando ambos não veem a mesma coisa, é necessário justamente a conversa. Do Araragi, 2 pontos de vista diferentes, que encerra com ele sabendo como poder olhar para os seus pais. Quanto a Hitagi, da construção de um relacionamento via esforço, que aprendeu com as ações de Araragi, do qual esperava o mesmo se declarar para ela no início do arco, mas justamente ela que acaba se declarando na reta final deste arco. Quanto a Hitagi, da construção de um relacionamento via esforço, que aprendeu com as ações de Araragi, da qual esperava o mesmo se declarar para ela no início do arco, mas justamente ela que acaba se declarando nesta reta final. Como o arco anterior, após conhecer todo o conto, fica mais fácil de compreender alguns dos significados que a opening transmite, começando no ambiente escolar, encontrando o caracol, uma metáfora à sua morte, e passando agora por diferentes locais do ambiente pós-vida. Depois, como a Hachikuchi ajudando outra e levando a sua mãe enquanto dá adeus ao caracol, daquele peso da eterna jornada, das diferentes Hachikuchis serem personagens diferentes, e problemas poderem ser resolvidos com uma amiga. Voltando após isso à escola, agora sem a bolsa, sem o peso que possuía. Estes 2 arcos existem juntos na mesma novel, no material original, e isso faz bastante sentido ao observar como ambos se comunicam em temáticas, sobre o ato de isolar. Shinji Ogahara se isolando por toda a sua história, desde ter ficado no limiar da morte, privado no hospital, após isso várias pessoas terem enganado sua mãe, e mesmo ela quando procurava uma solução ao seu peso, um pessimismo que pode até ser dito como uma misantropia, refletindo o despovoamento na sua opening. E do outro lado, Hachikuchi, primeiro isolada de sua mãe pelo seu pai para não poder vê-la, e na procura dela resulta uma tragédia, ficando justamente isolada depois pela natureza de sua estranheza, como um ato de bondade, o oposto do motivo de Hitagi. Quanto ao ato de conectar, ambos terminam com uma conclusão muito semelhante, de um grande problema poder ser facilmente resolvido quando se tem uma amiga, do ato de conectar ser uma vantagem. Resumidamente, ambos com uma mensagem primária bastante clara: aprenda a pedir ajuda quando necessário, não é necessário resolver tudo sozinho. Algumas vezes eu falo Hachikuji, outras vezes eu falo Hachikuchi, mas... 失礼、噛みました。